O gás carbônico, o famoso CO2, é o principal gás responsável pelo efeito estufa, pelo aumento da temperatura média do planeta. E como você já sabe, existem várias atividades humanas que poluem o ar com esse gás, como o andar de um carro e a produção industrial. Mas existem coisas que poluem o meio ambiente e nós nunca nos damos conta disso. Algo como uma simples pesquisa no Google. Mas como é que pode isso? Meu computador, meu smartphone não tem um cano de escape ou uma chaminé que solta fumaça? De onde que vem essa poluição toda só de um clique? Bom, é isso que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças aos meus incríveis apoiadores, que produzem CO2 de maneiras que nem imagino. Às vezes a internet parece que nem sequer faz parte do nosso mundo real e físico. Parece que ela acontece através de uma espécie de mágica. Mas é claro que não é assim que ela funciona. Ela na verdade é algo bem terreno e concreto. É necessário uma infraestrutura gigantesca, nunca antes vista na história da humanidade, para que surjam memes do Shrek na tela do seu dispositivo. São satélites orbitando o planeta a milhares de quilômetros por hora, uma rede de cabos de milhares de quilômetros de extensão que juntos atravessam os mares, tudo para conectar o seu computador a outros. E quando você está fazendo uma pesquisa no Google ou qualquer outra coisa na internet, você está usando o seu dispositivo, que tem um hardware interno, uma tela e alto-falantes que gastam energia para funcionar. Porém, isso está longe de ser o que realmente está consumindo energia. O custo de verdade está talvez a centenas, a milhares de quilômetros de distância de você. Eu estou falando das próprias empresas na internet, como o Spotify, o Facebook e o Google. Para oferecer esses serviços online, essas empresas precisam também de computadores para processar os dados que vão ser enviados para outra ponta, para você. E talvez o poder computacional para processar uma pesquisa de fato pode não ser muito, mas o Google tem muito mais do que isso. Tocar música da Billie Eilish remix, versão forró. Em média, a cada segundo são feitas 47 mil pesquisas. E para dar conta dessa demanda, o Google possui vários computadores extremamente potentes, os servidores. Eles geralmente ficam aglomerados em vários locais pelo mundo, conhecido como data centers, os centros de dados. E essa quantidade inimaginável de equipamentos possui um custo de operação, eles gastam muita energia. Se a gente somar a energia gasta de cada data center no mundo, vamos ver que juntos eles gastam em um único ano por volta de 200 bilhões de quilowatts-hora. Que talvez falando assim não dê muito para entender o tamanho da coisa, mas só para você ter uma ideia, isso é equivalente ao consumo energético anual de todos os estados do Nordeste, mais os do Norte e os do Sul. Pois é, para tornar as nossas atividades online possíveis, essas máquinas são responsáveis por 1% da demanda energética mundial. E para produzir essa energia, muitas vezes poluímos o ar. Hoje, mais do que nunca, temos muitas fontes de energia renovável, principalmente aqui no Ceará e no Nordeste. Porém, no geral, pelo mundo ainda somos muito dependentes dessas fontes de energia suja. E para ter uma ideia disso, vai lá no meu Instagram, eu acho que é mais do que você imagina. Mas de qualquer forma, isso quer dizer então que dependendo da composição das fontes que abastecem a sua cidade, gastar eletricidade é equivalente a emitir uma certa quantidade de CO2. Por isso que os data centers emitem em cada pesquisa de um usuário médio pelo mundo mais ou menos algo por volta de 7 gramas de gás carbônico na nossa atmosfera. Eles sozinhos são responsáveis por 0,3% da nossa produção mundial de CO2. Mas se a gente falar sobre o setor de comunicação e informação como um todo, incluindo as emissões na produção e funcionamento de dispositivos dos usuários e equipamento das redes, bom, aí nós vamos estar falando de uma emissão correspondente a 2% do total global, o que é comparável ao combustível fóssil de toda a indústria da aviação. E pior ainda, a tendência é que a gente produza muito mais num futuro próximo.
tudo por causa da demanda de data centers por energia e dados. Em 1987, o tráfego que passava por todos os data centers era de 2 terabytes. Sim, são 2 teras, o que é basicamente a capacidade de um HD externo hoje. Ou seja, daria até para guardar quase que toda a informação que circulava pela internet naquela época na palma da sua mão hoje. E apenas 30 anos depois, em 2017, nessa maravilhosa rede mundial de computadores, circulou mais de 1 bilhão de terabytes entre data centers. O mundo mudou e ainda está mudando, e cada vez mais rápido. A tendência é que isso continue. Por exemplo, eu só tenho registro, só tenho fotos de quando eu era criança, nos anos 90, em ocasiões muito especiais. E hoje, assim que um bebê nasce, já nos seus primeiros meses de vida, ele é imortalizado em centenas ou até milhares de fotos e vídeos em alta resolução. Kátia, rápido, vem ver, ele tá dormindo no sofá. Isso vai dar muito like. Empresas, governos e outras entidades estão cada vez mais sedentos por informações dos seus clientes, cidadãos e muito mais. Estamos gerando uma quantidade cada vez maior de dados e isso não parece estar desacelerando. Num futuro não muito distante, nós teremos mais serviços online, carros autônomos, eletrodomésticos, sensores e mais uma infinidade de outros objetos, pessoas e entidades conectadas à internet. A internet vai estar permeando quase que literalmente todos os lugares, transmitindo informação. Dados vão ser como o ar que você respira. E tudo isso parece ser uma mágica sem consequências. Só que isso não é verdade. O consumo de energia elétrica do setor de informação e comunicação projetado para 2030 é de 21% da demanda global e por volta de 8% do total é de data centers. Eles serão um ponto-chave para o futuro não só da internet, mas também do nosso planeta. Não muito tempo atrás, há uns 10 anos, as grandes empresas de tecnologia não precisavam se preocupar tanto com a eficiência dos seus data centers. Era possível lidar com a demanda usando apenas computadores comuns, que nem o que a gente usa para ver vídeos, ler textos e escutar música ou jogar videogame, sei lá. Mas, como você sabe, a demanda por dados cresceu absurdamente e recentemente surgiu a necessidade de se desenvolver computadores somente voltados para a função de servidor em um data center. Eles, por exemplo, não precisam de uma saída de áudio, de monitor e nem de muitas luzes piscando. Eles não se comunicam com humanos, mas só com outras máquinas. Eles só necessitam do puro poder de processamento. E é por isso que se você entrar em um data center, vai ver que os computadores de lá são bem diferentes do que você tem aí na sua casa. Eles se parecem mais com uma espécie de armários futurísticos. Todo o design é feito para que haja um mínimo consumo de energia possível, o máximo de eficiência. E outra boa maneira de economizar é com o resfriamento, que chega a consumir 40% da energia de um data center, é bastante coisa. E o melhor jeito de resfriar servidores é deixar eles funcionando em um lugar frio e de preferência com energia barata, como a Islândia. E eu falo mais sobre isso lá no nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Se você ainda não é um, clique bem aqui. Mas enfim, é claro que nós não podemos fazer com que todos os data centers fiquem limitados a regiões frias. Por isso que o Google usa tubos de água para refrigeração e até já pôs a sua equipe de inteligência artificial para otimizar o consumo energético. Assim era o consumo energético enquanto humanos supervisionavam data centers. E foi assim que ficou quando a inteligência artificial entrou na história. Agora, o que é mais louco é que existem empresas desenvolvendo um líquido de refrigeração transparente e não condutor para o hardware ficar imerso lá dentro, o que dá uma certa agonia porque parece água. E além disso, o Google, Apple e Facebook se comprometeram em usar apenas fontes de energia renovável. E de fato eles estão no caminho certo. E eles ainda estão tentando fazer com que o calor gerado pelos servidores possa ser reaproveitado, convertido em energia elétrica e talvez até volte para abastecer
esses data centers, isso seria uma delícia. Por isso que apesar do tráfego de dados ter aumentado, o gasto energético dos data centers tem se mantido relativamente estável nos últimos anos, porque eles se tornaram bem mais eficientes. Porém, acontece que infelizmente essa melhora da eficiência tem um limite físico e o nosso consumo de dados talvez não. Até 2030, a eletricidade consumida por data centers pode não só dobrar, nem triplicar, mas aumentar 15 vezes. Nós precisamos nas próximas décadas de uma revolução que mude completamente o conceito de armazenamento de dados. Caso contrário, vamos ter que passar por algo que ninguém gostaria. Uma limitação da internet. Estima-se que se forem proibidas fotos de alta resolução em smartphones, isso sozinho na Europa já reduziria o tráfego de informação lá em 40%. Pois é, isso se a gente quiser controlar o gasto energético e a poluição de gases do efeito estufa e assim salvar o planeta. Caso contrário, não teria como fugir de medidas limitantes como essa. O que sem dúvidas seria um pesadelo tremendo. Seria, se não fosse um detalhe. Eu até agora ainda não contabilizei o poder de economia da internet. Porque quando uma pessoa vive pedindo Uber, ela acaba deixando de ter um carro. Quando faz uma videoconferência, ela não precisa pegar um avião. E quando pesquisa no Google, ela está evitando que árvores sejam derrubadas para fazer papel de revistas e jornais. Sem falar das várias outras maneiras que a internet fez e ainda vai fazer a nossa vida mais eficiente. Imagine um mundo cheio de carros autônomos, sensores, eletrodomésticos e tudo quanto é objeto conectado à internet e gerando dados. Com esses dados, uma quantidade inimaginável de energia e gás carbônico poderia ser economizada com o trânsito, casas, empresas, governos e vidas humanas mais inteligentes e eficientes. Por isso que, se levarmos em conta tudo isso, vemos que o setor de informação e comunicação, na verdade, consegue hoje compensar 1,5 vezes toda a sua emissão de carbono. E não só isso, mas até 2030, esse setor pode gerar uma economia de carbono quase 10 vezes maior do que ela vai jogar na atmosfera. A internet não é uma vilã e nem precisa ser limitada. Ela não faz parte do problema, e sim da solução. Estamos vivendo em uma época de grandes avanços e privilégios para a humanidade. E cabe a nós, nesse momento, decidir o que vamos fazer com o poder da internet. Ok. Talvez você pense que eu seja um grande hipócrita, porque olha só o que está acontecendo agora. Eu fiz esse vídeo para mostrar como a internet pode poluir a atmosfera, mas no processo de fazer isso, eu acabei fazendo você e outras milhares de outras pessoas assistirem esse vídeo, o que aumenta o fluxo de dados na internet e a poluição de carbono na atmosfera. Justamente o que eu estou alertando. De certa forma isso é verdade, mas é como eu disse, a internet tem um impacto ambiental que pode ser negativo, mas pode ser positivo também. Porque assim, né, a gente não deve proibir pessoas na internet, assim como elas são proibidas em Marte. E se você quiser saber mais sobre por que humanos são proibidos no planeta vermelho, basta você clicar bem aqui. Ou você pode também ver esse vídeo relacionado, assim como a Valdemira, que tá aí junta com a sua cadelinha Spoca. Olha que bonitinho. E Val, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não se esquece que quarta-feira tem vídeo novo. Tchau!